Quantos dias é possível sobreviver no Red Dead no modo sobrevivência? No episódio anterior, tô começando minha jornada num lugar aleatório e sem ajuda do mapa. Comecei só com uma faca e uma corda nesse desafio extremo. No modo sobrevivência, ficar com fome, sede ou sono por muito tempo é fatal. Para piorar, o minimapa tá desativado, fazendo com que eu possa me perder facilmente e não conseguir realizar coisas que parecem simples. Depois de uma longa viagem até Blackwater em busca de dias melhores, acabo encontrando ainda mais confusão. Mas aqui os trabalhos são de alto risco e sobreviver é quase impossível. Depois de uma boa noite de sono, tô quase pronto para começar a trabalhar no meu emprego mais perigoso. Ser um caçador de recompensas é sempre muito complicado, ainda mais quando um único tiro bem dado pode te levar para o outro plano. Caçar bandidos é uma longa jornada e, como toda grande viagem, é preciso se preparar. E a primeira coisa que eu preciso é fazer um bom estoque de carne. Tanto para me alimentar durante a viagem, quanto para uma emergência. Se eu me machucar, por exemplo, eu vou precisar de muita comida e descanso. E levar um tiro faz parte desse trabalho. Tô há um tempo procurando alguns animais, mas no inverno é sempre muito complicado. Ainda mais nessa região. O lado bom daqui é que tem muitas plantas medicinais. Algumas delas também podem matar a fome numa situação crítica. Mas se eu não achar nenhum animal logo, meu plano vai por água abaixo. Já tô quase desistindo, mas finalmente avisto uma manada enorme de bisão. O problema é que meu cavalo já tá caminhando há um bom tempo e eu não tenho água por perto. O que significa que eu vou ter que enfrentar essa manada sozinho. Correr atrás é impossível, mas o rastro de sangue vai me levar até ele. São tantos animais por aqui que eu não faço ideia para onde ele correu. E ficar no meio de uma manada desse tamanho nunca é uma boa ideia. Faz tempo que eu tô procurando, mas até agora eu não encontrei nada. E essa região é muito grande. E sem o cavalo ficou muito mais complicado. Só me resta achar outro alvo. E logo à frente encontro uma ótima oportunidade. Mas dessa vez eu vou atirar próximo do coração. Quem sabe assim ele não consiga correr tão rápido. Só que atirar num filhote pode deixar uma mãe furiosa. Depois dessa flechada, espero que ela não volte mais, porque provavelmente eu não vou aguentar. E com tanta confusão, acabei perdendo minha presa de vista, até que eu escuto um som sinistro. Esse é um bisão macho de porte médio. Não vai me dar tanta carne quanto um adulto, mas na situação que eu tô, isso é uma grande vitória. O problema é que para pegar esse bisão eu gastei muita energia. Ainda bem que eu tenho comida enlatada e também eu vou tomar um remédio. Depois da pancada que eu tomei, melhor prevenir.
Agora é torcer para eu ter energia suficiente até achar o meu cavalo. Nessa distância, ele provavelmente não vai me escutar. E mesmo que ele escutasse, não sei se teria energia suficiente para me levar até a cidade. Acabei encontrando outra manada de bisão e, depois do susto que eu tive, prefiro dar a volta do que passar no meio deles. Mas foi aí que eu escutei alguns tiros. Parece que aquela gangue assaltou aquele cara ali. E parece que eles estão indo para leste de Blackwater. Pode ser que eu encontre alguma gangue por lá. Mas antes eu preciso achar o meu cavalo e voltar para a cidade. Alguns minutos depois, finalmente eu encontro eles. Vou aproveitar para fazer uma fogueira, me alimentar e me hidratar com um cafezinho antes de seguir viagem. Faz algum tempo que eu tô voltando para Blackwater e quando eu tava quase chegando na cidade, meu cavalo fica desidratado e para de correr. Eu até dei um remédio para ele, mas infelizmente nada adiantou. Só que de repente surge uma esperança. Isso parece uma carroça que foi atacada por uma gangue da região. O cavalo tá muito ferido, mas ainda tem energia para me levar até a cidade. A égua tá um pouco assustada, mas não deve ser problema. Good girl. Okay. Good job. Chegando na cidade, vamos tomar um pouco de água e vou passar no armazém para comprar algumas coisas. You always come out looking like that? Welcome back. E chegando na loja, compro alguns remédios, flechas e um estimulante equino. Talvez com esse estimulante o meu cavalo consiga ter um pouco de energia para voltar até a cidade. Já tá escurecendo e se não der certo, eu vou ser obrigado a acampar no meio da estrada. E da última vez que isso aconteceu, eu fui atacado. Mas infelizmente eu não tenho outra alternativa. Come on, boy. You're tough. Apesar de todo o meu esforço, o estimulante não deu certo. Infelizmente a única coisa que vai resolver é ele tomar água mesmo. Só que eu já tô ficando com muito sono e é melhor não arriscar. Vou alimentar os animais e descansar, porque amanhã temos uma longa e perigosa jornada. Acordei bem cedo e, depois de algumas horas, chegamos em Blackwater. E finalmente o cavalo pode tomar água. Aqui na cidade eu vou poder resolver o meu outro problema. Depois que eu fiz as compras no armazém, eu tô com muito pouco dinheiro. Mesmo que a pele do bisão não esteja perfeita, talvez eu consiga um pouco mais de grana. E chegando no açougue, eu vendo a pele e o chifre do bisão. Como eu não posso vender a carne, senão eu fico sem estoque, ganhei muito pouco dinheiro. All right. My boy. Então chegou a hora de procurar algumas recompensas espalhadas pela cidade. Ganhar quase $50 por um único homem é um ótimo negócio. O problema é que eles nem sempre andam sozinhos. E foi aí que eu me lembrei que quando eu cheguei em Blackwater, um homem me disse que tem uma planta medicinal que potencializa o remédio. E para minha sorte, eu peguei 2 folhas dessa planta. Agora, se eu ficar em estado crítico, isso pode me salvar.
Depois de alimentar bem o cavalo e dar bastante água, estamos prontos para procurar o meu próximo alvo. Só que sem um mapa não tem como saber a localização exata do bandido. Mas aquela gangue que eu vi indo para leste de Blackwater podem ter alguma pista. Afinal, aonde tem fumaça, tem fogo. Depois de algumas horas de viagem, seguindo para o leste, encontro uma ponte. Ainda bem que eu conheço essa região. Esse é o lado bom. O lado ruim é que ali tem uma das gangues mais perigosas do estado. E se o meu alvo estiver no meio deles, isso vai ser bem complicado. Agora que o cavalo já está bem hidratado, vamos investigar o local com muita calma. A coisa ficou feia e não adianta fugir. Agora só me resta enfrentar. Acho que eu consegui acabar com a maioria deles, mas qualquer descuido pode ser fatal. Infelizmente, acabei tomando um tiro muito forte. E agora eu tô numa situação crítica. Ainda bem que eu fiz os meus remédios caseiros. Só que eu não contava que tinha mais inimigos. Mas para minha sorte, parece que aquele cara do barco foi o último deles. Infelizmente, eu não encontrei o meu alvo, mas acabei encontrando o líder da gangue local. E ainda peguei muitos suprimentos deles. Pena que eu não pude ficar mais tempo, né? Porque com certeza mais deles estão vindo pra cá. E tava tudo dando certo até que começa uma forte tempestade. Eu até posso estar com uma roupa muito boa, mas nessa situação a minha energia vai ir muito rápido. Então eu preciso chegar no meu acampamento logo, mas não consigo achar o caminho de volta. Até que ao longe eu avisto Blackwater, até que enfim achei um ponto de referência.
Depois de hoje, a coisa ficou muito clara. Não vale a pena ser caçador de recompensas nesse modo. Sem um mapa para saber o local e o alto risco por poucos trocados, definitivamente não tem vantagem nenhuma. E um sobrevivente extremo precisa saber qual risco vale a pena correr. Agora é torcer para eu me recuperar logo antes que algo pior aconteça.